Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas à nossa aula de História. Eu sou o professor Artemison Montanha, é um prazer enorme estar aqui com vocês, iniciando mais uma unidade de estudos. Então vamos verificar o que temos para a aula de hoje? Na nossa aula de número 23, nós temos como objeto de conhecimento Brasil, Primeiro Reinado, o período regencial e as contestações ao poder central como objeto de conhecimento. E no desdobramento desse objeto de conhecimento, no nosso detalhamento, vamos verificar. Primeiro reinado, política, economia, sociedade e cultura. A expansão da economia gumífera na Amazônia. Então vamos iniciar nossa aula. Então, meus queridos, na primeira parte dessa nossa aula, nós vamos falar um pouco sobre o primeiro reinado e, claro, também aí uma parte da economia que era predominante, como carro-chefe, vamos colocar assim, da economia brasileira naquele momento. Não quer dizer que era somente esse produto, que era conhecido como produto rei, chamado por alguns assim, que era o café especificamente, que gerava uma receita grande, né, para o país naquele momento. Existiam outros, como a gente vai verificar. Mas qual era a importância, então, do café naquele momento para dentro aqui do Brasil? Nós vamos verificar justamente isso. Qual era essa importância toda? E o que ele trouxe de modificações? Como é que a economia vai se modificar a partir desse produto? Bem, primeiro nós temos que verificar, ou melhor, que lembrar que o Brasil passou por ciclos econômicos desde o período colonial até mesmo depois quando se torna um império livre, né, de Portugal. Livre, vamos colocar nesses termos, até porque nós temos que lembrar que o primeiro imperador e o segundo imperador também eram portugueses, né? Eram descendentes da família real portuguesa. Então, nem sempre era fácil se livrar, de fato, das influências políticas e econômicas de onde? Da sua ex-metrópole. Então, isso vai acabar gerando alguns conflitos e desconfortos e brigas pelo poder dentro da política nacional. Mas vamos verificar então no primeiro reinado, política, economia, sociedade e cultura naquele momento, como é que isso estava se desenrolando. Então me acompanha. O primeiro reinado no Brasil, que se estendeu de 1822 a 1831, foi um período marcado por intensas transformações políticas, econômicas, sociais e culturais. Então pausa aí, ó. Observa que nós estamos falando de 1822, que é a data de quê? Exatamente, você que respondeu da proclamação da independência do Brasil, você acertou. 7 de setembro de 1822 é quando se inicia, então, o período do Brasil Império, do primeiro reinado no Brasil, e vai até 1831, que é o ano em que Dom Pedro I vai renunciar ao trono e vai voltar para Portugal. Ok? Então, sabemos então que vamos ter dentro desses processos todos, iniciando com o ciclo da cana-de-açúcar, né, os ciclos econômicos do Brasil. Depois nós vamos ter o ciclo de quê? Depois da cana-de-açúcar, do ouro, não é? Lá em Minas Gerais, em Goiás, em Mato Grosso, não é? E depois, quando nós tivermos o declínio da economia do ouro, nós vamos ter, então, a economia cafeeira despontando como a principal atividade econômica dentro desse Brasil Império, ok? Então, após a declaração da independência em 1822, o país enfrentou diversos desafios na consolidação de sua autonomia e na construção de uma identidade nacional. Então, qual é a grande diferença política que nós teremos aí nesse momento? Ué, o Brasil não era uma colônia? Então agora ele é uma nação autônoma, livre de quem? De Portugal. Não é mais colônia, é uma nação independente. Então todo aquele aparato tecnológico de governança, não é, de administração, que foi implementado pela coroa portuguesa quando mudou de Portugal para o Brasil, ficou aqui, e agora mais do que nunca ela tinha que se desenvolver e dar base para que Dom Pedro, agora conhecido como Dom Pedro I, coroado primeiro imperador do Brasil, de fato continuasse governando o país. Não é mesmo? Então vamos apresentar aqui para vocês essa figura que foi responsável pela
proclamação da independência do Brasil no dia 7 de setembro de 1822, às margens do rio Ipiranga. Então, esse homem, esse senhor aqui, ó, é que foi o primeiro imperador do Brasil independente de Portugal, em 1822 até 1831, que é o ano que ele abdica do trono em favor, né, do seu filho Pedro II, que fica no Brasil ainda como criança e que vai ser tutelado por uma outra pessoa até que ele tenha idade para assumir o trono do Brasil. Ok? Então, obrigado pela presença, Dom Pedro I. Vamos continuar falando um pouco mais sobre o seu período de governo. Então vamos lá. No campo político, o período foi caracterizado pela centralização do poder nas mãos do imperador Dom Pedro I, que governava com o apoio de um conselho de ministros e de uma assembleia constituinte. Apesar dos esforços para criar uma estrutura administrativa estável, o período foi marcado por instabilidade política, com constantes conflitos entre facções políticas e a tentativa de Dom Pedro I de consolidar o seu poder. Ele vai conseguir, de fato, trazer essa estabilidade? Não, porque nós vamos ter esses conflitos sempre marcados ali, né, para tirar essa instabilidade. Claro que nós sabemos que a principal base de governança nesse momento de manutenção do poder do imperador vão ser quem? Adivinha? Os fazendeiros de café, que vão estender as suas plantações por diversas áreas do Brasil, trazendo tanto desenvolvimento científico, técnico, como também na questão da ocupação do território e economia, que funcionava como apoio, né, a base de governança do imperador. Até porque são esses fazendeiros que garantem aí que os políticos estejam lá em cima apoiados por essa riqueza gerada pelo café. Ok? Continuando. Na economia, o primeiro reinado foi marcado pela tentativa de consolidar um modelo econômico baseado na agricultura, especialmente no cultivo do café. Então nós temos aí, ó, uma imagem que mostra um cafezal. Eu tenho certeza que a maioria de vocês, se não todos, conhecem o que é um pé de café e reconhecem o seu fruto vermelhinho ali, que muita gente no interior eu sei que planta no quintal ou na roça e que colhe esse grãozinho aí para fazer um café artesanal que é maravilhoso. Né? Ainda coloca assim uns grãozinhos de erva doce e quebra junto no moedor para dar um aroma fantástico, não é? Então, tenho certeza que vocês conhecem. E quem nunca viu um pé de café, já tomou café ou viu uma xícara de café. Então, todo mundo tem contato com isso, com o café no seu dia a dia, né? Então, é justamente esse produto que vai ganhar ali uma importância enorme na economia nacional. Por conta de quê? Por conta da mudança de hábitos no mundo, tá bom? O mundo estava se transformando. Então, pós aquele período todo de efervescência das ideias iluministas que geraram tantos movimentos de revoluções e independência ao redor do mundo, como também, por exemplo, nos Estados Unidos, que, por sinal, uma vez que se tornou independente, começou a investir também no seu próprio processo de industrialização e crescimento econômico, que se tornou, por sua vez, um dos maiores consumidores, adivinha de quê? De café, exatamente. Então, adivinha? A produção brasileira teve uma tendência de crescer, uma vez que vários países do mundo estavam mudando seus hábitos e adquirindo, dentro dessas mudanças, o hábito de tomar café. E o Brasil era um dos maiores exportadores do mundo já naquele momento. Tá bom? Então, isso vai fazer com que haja uma grande demanda do produto. Com isso, também nós teremos um grande processo de expansão das plantações de café no Brasil. Então a economia cafeeira vai se consolidando e se destacando cada vez mais naquele momento onde muitos historiadores, né, vão chamar de produto rei. Por que produto rei? Porque era o que mais se destacava economicamente naquele momento. Não quer dizer que não haviam outros. Haviam, como a gente vai ver daqui a pouco. Continuando então nosso texto. A abertura dos portos às nações amigas em 1808 e a criação de tarifas alfandegárias visavam estimular o comércio exterior e impulsionar a economia brasileira. No entanto, a dependência econômica em relação à exportação de produtos agrícolas e falta de infraestrutura dificultaram o desenvolvimento econômico do país. Como assim, professor? Falta de infraestrutura? Por exemplo, a questão do transporte. Naquele momento, o transporte da safra cafeeira que era enviada para o exterior
era feito no lombo do jumento, no lombo do burro, em carroças, e os escravos também eram utilizados como carregadores desse café, né? Carregando nas costas até chegar a um outro ponto que pudessem ser embarcados para serem enviados para a Europa. Só depois, um pouco mais à frente, que a gente vai ter um processo de modernização, tá? Na infraestrutura, quando nós vamos ter um processo de implantação das ferrovias, que nós vamos tratar sobre elas em um momento mais para frente, numa outra aula, ok? Então vamos ficando por aqui, por enquanto, com o primeiro reinado. Na sociedade, o período foi marcado pela manutenção das estruturas sociais herdadas do período colonial, com uma elite agrária dominante e uma grande massa de trabalhadores rurais e escravos. Então, nós temos aí a construção, ou melhor, a continuidade de uma sociedade voltada para uma economia agrária, como o nosso texto diz, ou seja, de uma elite ligada ao trabalho na terra e que ainda se mantinha a escravidão, tá bom? A abolição da escravatura em 1888 foi um marco importante, mas a falta de políticas efetivas de integração social e de distribuição de renda contribuíram para a manutenção das desigualdades sociais. É assunto que a gente já conversou numa aula anterior de uma outra unidade que vocês bem já entenderam, né? Tiveram participação aqui falando sobre essas questões também. Mas, nesse período, também nós vamos ter o processo de criação de algumas instituições que visavam se manter o processo de desenvolvimento educacional e científico da nação. Como, por exemplo, nós vamos verificar aqui, ó, a Academia Imperial de Belas Artes, agora o Brasil Império, então tinha que manter o status de cultura, né? Já falamos de mudança na economia, que agora o novo produto é o café, de mudança na política, que agora o Brasil deixou de ser colônia e agora vamos ter um império, não é? Então era necessário se criar instituições que também trouxessem mudanças culturais, ou seja, claro que a gente sabe que vai ser privilegiado um currículo eurocentrista, né, voltado para o currículo que era apresentado na Europa, mas nós vamos ter. Primeiramente, nós vimos ali a Academia de Belas Artes, onde vão ser ensinados, né, a questão da música e de outros cursos também ligados às artes, né? E também vamos ter a Escola Dom Pedro II, né, o Colégio Pedro II, que vai ser, na verdade, implantado um pouco mais depois, mas nós vamos ter, na verdade, essas escolas sendo símbolo de desenvolvimento de educação, tá? Que, inclusive, eles serão implantados em várias províncias do Brasil, inclusive nós temos também aqui em Manaus, aqui no centro, o Colégio Pedro II, que tem essa representatividade, tá bom? Que vai ser um pouco mais depois, né? Mas a ideia de se trazer essas instituições, isso aí, na verdade, o Colégio Pedro II vai ser no segundo reinado, mas a gente quer trazer para vocês essas instituições que demarcaram essas mudanças dentro da questão da cultura dentro do país, ok? Vamos lá, então, continuando. No campo cultural, o primeiro reinado foi um período de intensa efervescência intelectual, com a fundação de diversas instituições culturais e educacionais, como a Academia Imperial de Belas Artes e o Colégio Pedro II. A produção literária e artística também floresceu, com escritores como Gonçalves de Magalhães e Gonçalves Dias, contribuindo para a construção de uma identidade cultural brasileira. Mas, enquanto lá no Sudeste, né, na região de São Paulo e adjacências, que tinham ali um solo propício para a cultura do café, essa cultura se expandia cada vez mais e crescia a economia do Brasil, e para cá, para a região norte, o que estava acontecendo? Lembrando, tá bom? Que pós-independência, em 1822, a nossa região ainda não fazia parte do Brasil. Não sabia? Tá sabendo agora, tá? Somente em 1824 é que nós vamos ter, de fato, o Amazonas, e que hoje seria o Amazonas e para a região norte ali, né, a província do Grão-Pará e Maranhão, sendo incorporadas ao Império Brasileiro. Só em 1824 é que nós vamos fazer parte, seremos integrantes do Império Brasileiro, porque Brasil era uma colônia, Grão-Pará e Maranhão era outra colônia. As duas, claro, estavam ali sujeitas aos mandos e desmandos de Portugal, mas só em 1824, 2 anos após a declaração de independência do Brasil, é que nós seremos integrados ao Império. Então, para cá, na região norte, o que estava acontecendo?
nós vamos perceber que nós também tínhamos aqui um produto que era de importantíssima posição dentro da economia nacional, porque gerava muita receita, porque ela foi necessária para desenvolvimento industrial. Do Brasil, nesse momento não, mas de outras nações que usavam, por exemplo, a borracha como matéria-prima dentro de suas indústrias. Então, é isso que a gente vai conversar um pouco agora. Se lá para o Sudeste nós tínhamos o café como produto principal, aqui para a região Norte nós tínhamos a borracha se desenvolvendo também dentro desse primeiro reinado como produto econômico essencial para o desenvolvimento da região. Ok? Vamos lá então verificar um pouco. A expansão da economia gomífera na Amazônia. A expansão da economia gomífera na Amazônia foi um fenômeno marcante no século XIX, impulsionado pela crescente demanda por borracha natural. Mas aí pode me perguntar, mas professor, então por que eu estou vendo aí imagem de cacau, imagem de castanha? Por que está essas imagens aí se o senhor está falando de borracha? Por quê? Lembre que o processo de exploração da região norte se iniciou, né, como a gente viu, né, com a importância do Marquês de Pombal, vindo trazendo políticas administrativas diferentes do que se tinha até então, que nós vimos um processo de intensificação, de exploração das chamadas especiarias ou drogas do sertão, tá bom? Então, inicialmente, essa borracha é descoberta também nesse embalo aí, da chamada droga do sertão, tá bom? Então, cacau, a castanha do Brasil, hoje é chamada de castanha do Brasil, baunilha e algumas outras ervas e condimentos também que são utilizados hoje para fazer perfume, por exemplo, algumas indústrias de perfumaria utilizam produtos extraídos da floresta para produzir seus produtos, fabricar seus produtos diversos aí, né, de beleza, de perfume, de hidratante, por aí vai, não é? Então é nessa pegada que a borracha também foi descoberta, quer dizer, ela já era conhecida já pelos indígenas há muito tempo atrás, mas é a partir desse momento que se passa a enxergar ela como uma oportunidade de negócios internacionais que vai gerar muita lucratividade. Continuando. A exploração do látex extraído da seringueira, que, para quem não sabe, o nome científico da seringueira se chama Hevea brasiliensis, trouxe profundas transformações para a região, que até então era pouco povoada e de economia baseada na extração de drogas do sertão, como o cacau e a baunilha, e também a castanha do Pará, quer dizer, hoje chamada de castanha do Brasil, que até hoje movimenta muito a economia nos interiores, tá? Aqui do nosso estado, tá bom? Então eu tenho certeza que você, se não conhece, ou pode ter ouvido, mas alguns de vocês já devem ter visto, né? Alguém que levanta de madrugada no período em que as castanheiras estão soltando seus ouriços ali, que estão maduros já com as castanhas, a pessoa vai para a mata, quebra, recolhe todas aquelas castanhas e vende para alguém que compra e manda para a capital, onde elas são vendidas aqui, né? Tanto não, são vendidas nas esquinas de rua, como também são enviadas para fora do Brasil. Ou seja, não é só de hoje que nós temos a importância desses produtos conhecidos como drogas do sertão. São muito antigos e conhecidos por nós e pelos indígenas que já habitavam aqui a região antes de nós, né? E que até hoje ainda movimentam a economia interiorana, né? Um exemplo, na minha vida, meu pai levantava de madrugada no mês de setembro para outubro, final do ano, no período das chuvas ali, onde cai muita castanha, e ele ia para a mata e voltava já quase basicamente no final da tarde com um saco cheio de castanha para vender, né? Tinha os donos de taberna locais que faziam essa compra e vendiam para os barcos que traziam para a capital. Então, eu tenho certeza que não só eu que tenho uma história como essa para contar de um parente que vivia, né, a partir do extrativismo vegetal, né, o extrativismo da floresta aí como fonte de renda, como fonte de economia. Continuando. Então, vamos lá. A extração do látex passou a ser uma atividade lucrativa, atraindo trabalhadores de diversas regiões do Brasil e até mesmo de outros países, como o Nordeste brasileiro e imigrantes europeus. Então, por que se tornou tão importante o processo de extração desse látex? Por que a demanda se tornou tão alta? Por que se voltou os olhos para a economia baseada na exploração ou na extração do látex, ou seja, do leite da seringueira? Vamos ver então aqui alguns dos motivos que estão associados a isso. Então, o primeiro ciclo da borracha, de 1879 a 1912,
aconteceu por alguns motivos, como por exemplo aqui, ó, o crescimento da indústria automobilística, como por exemplo nos Estados Unidos, né, que estava crescendo com uma economia de 74% ao ano, crescendo ali bem acelerada. A indústria automobilística é aquela indústria que produz carros. E adivinha de que são feitos os pneus de carro? Se você falou que são de borracha, você acertou. E também, além dos pneus, outras partes do carro, como mangueiras específicas, também são produzidas a partir da borracha. Como também a sua geladeira, quando você abre e fecha, que dá aquele vácuo, o que tem lá na borda para fechar? Borracha. Fogão, também vai borracha. Além de inúmeros outros produtos que utilizam látex como base, como por exemplo solados de tênis que eu e você podemos calçar, nossas sandálias, né, de determinadas marcas que utilizam também bastante borracha para fazer os seus solados. Então, foi uma demanda enorme por esse produto e por isso foi tão importante se investir no processo de coleta. Olha que eu estou falando coleta e não de produção, mas da coleta da seiva, da seringueira, das plantas que existiam de maneira silvestre, ou seja, as que já estavam na natureza. Não houve um processo nesse momento ali de uma tentativa de se sistematizar uma produção agrícola da seringueira. E isso foi uma das falhas que levou ao processo de declínio dessa economia. Segundo ponto aí, ó, Holanda e Inglaterra passaram a produzir látex na Ásia em 1910. Então, se aqui nós tivemos um motivo que levou ao crescimento da necessidade da borracha, aqui nós temos um motivo que levou à queda, porque um senhor chamado Henry Wickham, que era um britânico, veio aqui, selecionou muitas sementes e levou lá para Ceilão, que hoje é a atual Malásia, que na época era colônia da Inglaterra, e iniciou lá o plantio sistematizado de seringueiras, o que facilitou muito o processo de coleta. Então era mais rápido, mais barato, menos custo e colocava mais leite de seringa no mercado ali, né? A seiva da Eva brasiliensis com mais borracha. Então aqui, enquanto a pessoa podia passar, sei lá, horas entre uma seringueira e outra para coletar um pouco de seiva, lá na Malásia era tudo plantado uma perto da outra, o que facilitava o processo de extração. Então aqui, enquanto não houve investimento, lá a Holanda e a Inglaterra investiram no sistema de agricultura das seringueiras, da Eva brasiliensis, para extração desse látex e produção de borracha. Mas dentro de todo esse sistema funcionava aí, né, a questão do aviamento, que nós vamos ter uma ideia de como ele funcionava, que também é chamado de um sistema perpétuo de aprisionamento do seringueiro. Por quê? Porque nós vamos ter ali, ó, na base, o seringueiro, que é aquele que faz o trabalho de coleta desse látex dentro das florestas, que, por sua vez, compra no armazém, que está dentro das áreas de coleta, dentro desses seringais, que pertence a um dono, né, dessa área toda, que é chamado de seringalista, que, ao mesmo tempo que ele vende esses produtos para o homem lá, para o seringueiro, ele também pega essa borracha como pagamento por essas dívidas. Só que, normalmente, esse seringueiro devia mais do que ele conseguia pagar com o produto que ele coletava. Então, por isso, ele estava sempre endividado com o seu patrão, porque ele deixava uma quantidade lá para pagar a dívida, mas tinha que pegar mais produtos, como utensílios para o dia a dia, lamparinas, o querosene para acender a lamparina, comida, roupas e por aí vai. Então, ele estava sempre endividado, então nunca acabava a dívida dele. Então, o seringueiro extrai esse látex que chega até as casas aviadoras em Manaus e Belém na época, que são enviados para o mercado externo para fornecer para onde? Estados Unidos e outros países que precisavam dessa borracha para fazer os seus componentes de carro, né, como pneus e outras coisas também. E, por sua vez, gerando economia que veio do mercado externo para as casas aviadoras, para os armazéns nas pessoas de seringalistas ali, chegando até o seringueiro na forma de produtos e que tinha que ser pagada ali como o quê? Com borracha. Então, era um sistema perpétuo de endividamento desse seringueiro. Quem se dava mal era o seringueiro que estava no meio da floresta, sujeito a doenças e outras coisas também. Ok? Continuando. Essa expansão econômica trouxe consigo uma série de impactos sociais, ambientais e culturais. A migração em massa de trabalhadores para a região gerou conflitos sociais e a formação de grandes centros urbanos, como Manaus e Belém, que se tornaram importantes centros de produção e exportação da borracha.
Além disso, a intensa exploração da seringueira causou danos ambientais significativos como o desmatamento e a degradação dos ecossistemas locais. E o segundo ciclo da borracha, quando aconteceu? Nós tivemos sim um segundo ciclo, que vai de 1942 a 1945, que é o período ali da Segunda Guerra Mundial, que vai ser ainda durante o governo de Getúlio Vargas. E como é que ele vai existir? Primeiro porque nós vamos ter ali a descoberta da vulcanização por Charles Goodyear, que vai fazer com que haja um processo ali de misturar enxofre e alguns outros materiais, né, para deixar essa borracha mais resistente e que ela demore mais a se estragar. Então, esse processo de vulcanização dava uma vida maior ao Cernambi, que eram aquelas bolas de látex, né, que eram formadas a partir da sua defumação. Então, o processo de vulcanização garantia mais durabilidade. Além disso, vamos ter o início da Segunda Guerra Mundial, em 1939, que vai fazer com que o suprimento de borracha que vinha da Malásia ali para a Europa seja cortado, fazendo com que houvesse a necessidade de se voltar a negociar com o Brasil para se obter o látex. Então é que nós vamos ter, por exemplo, os acordos de Washington, formados ali entre o Brasil e os Estados Unidos. E então nós vamos ter a chamada Batalha da Borracha em 1943. Para quê? Porque os brasileiros que estavam aqui listados tinham que escolher. Ou você vai para o fronte lutar lá na Europa, pelos países aliados, ou você vai para a Amazônia coletar látex para fornecer para os Estados Unidos. Então, por isso a chamada de Batalha da Borracha. E nós vamos ter o fim da Segunda Guerra em 1945, também fazendo com que alguns projetos aqui não decolem, tá bom? Como, por exemplo, Fordlândia e Belterra, no Pará, que foram construídas para serem cidades voltadas para a extração do látex, mas que, infelizmente, não deram muito certo, ok? Continuando. Do ponto de vista cultural, a expansão da economia gomífera na Amazônia também teve impactos profundos com a integração de diferentes grupos étnicos e culturais na região. A presença de imigrantes europeus, africanos e indígenas contribuiu para a formação de uma cultura única na região, marcada pela diversidade e pela interação entre diferentes tradições e costumes e também contradições locais. E essa economia toda gerada pela borracha vai trazer transformações profundas para Manaus, tá? Na questão econômica e na questão da sociedade também, fazendo com que Manaus se desenvolva ao ponto de ser chamada de Paris dos Trópicos, onde Manaus vai viver uma chamada Belle Époque e que trouxe seus impactos e suas heranças também. Então vamos comigo ali no Teatro Amazonas para verificar um pouco dessas mudanças? E bem, meus queridos, já que é para a gente falar sobre Belle Époque, sobre a cultura da borracha, que esse momento que trouxe tanta riqueza para Manaus e para, claro, alguns setores da nossa sociedade, para pouquíssimas pessoas, na verdade, nada melhor do que a gente trazer para vocês alguns símbolos desse momento que marcaram época, como, por exemplo, o nosso mundialmente famoso Teatro Amazonas, que data sua inauguração de 1896 e que foi construído no coração da floresta para rivalizar com os teatros das capitais europeias, num processo de talvez tentar civilizar o homem da floresta. Claro que isso não condizia muito com o momento, né, em que se vivia uma população mais empobrecida, em contraste com uma outra pequena parte da população local que ostentava a riqueza, ok? Mas, para além do nosso teatro, temos também um outro importante símbolo do momento que a gente vai ver na sequência. E ainda nesse frenesi da Belle Époque, gerada pela economia da borracha, no final do século XIX nós temos a implementação do bonde elétrico, que terminava por mudar a dinâmica de transporte dentro da cidade, que agora interligava os bairros mais distantes por onde o trilho passava, claro, ao centro da cidade. Então, nesse momento, Manaus vivenciava um intenso processo de transformação nas questões de cultura,
economia e também na questão de transporte, além dos diversos símbolos de modernidade que foram criados nesse momento, como por exemplo o teatro e os nossos trilhos do bonde elétrico. Então, claro que a riqueza gerada pela borracha trouxe profundas transformações, como, por exemplo, o processo de exclusão da maioria dos pobres ali da área do centro, porque o centro passava a ser modernizado e queria-se que ele tivesse cara de capitais europeias. Então, o feio naquele momento não era a pessoa que fosse desfavorecido fisicamente, mas que não tivesse dinheiro para custear o mesmo estilo de vida que se queria que estivesse no centro da cidade. Também vamos ter outros monumentos hoje, né, também, como por exemplo o monumento de abertura dos portos, que fica ali no Largo São Sebastião, temos a ponte de ferro da 7 de setembro, temos a caixa d'água da reserva do Mocó e por aí vai de alguns outros locais que são heranças desse momento da economia da borracha. Ok, meus queridos? Essa foi a nossa aula de hoje.